Memorial. É uma coisa que nós brasileiros, a gente não está muito acostumado, assim, a dar muita importância não, né? A gente não... às vezes a gente tem algumas datas importantes, umas celebrações no Brasil, e a gente não passa, às vezes, desapercebido, ou às vezes a gente não dá um valor para aquilo, né? Tivemos essa semana, né, o dia 2 de novembro, né, dia dos mortos, né, do finados, isso. Aí eu, por exemplo, deixei passar batido, não tem uma cultura de fazer alguma coisa específica sobre aquilo. Não é uma cultura brasileira sobre isso. Mas em Israel, no povo judeu, ele tem tem uma importância para eles. E Jesus, sabendo dessa importância, estando naquela cultura, ele deu um memorial para aquele povo, mas que ele estende para nós. E o que é um memorial? É um momento, é uma data, ou algo ali para a gente lembrar de algo que aconteceu no passado, para a gente refletir, às vezes pensar. E às vezes a gente vem para a ceia, participa da ceia, e a gente não participa como algo que acontece. Aconteceu, participei, foi. Mas aí mas Jesus fala: fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Lembrar da minha morte. Fazei isso para que eu lembre disso até o dia que eu venha. Então não foi uma coisa que foi só naquele momento com os discípulos, mas que ele pediu para que isso se estendesse até a sua volta. Aleluias. E é que nós aguardamos poderosamente essa sua volta. Vamos ler lá em Lucas 24. Então, nesse momento de memorial, de lembranças de Jesus, lembrando da morte de Jesus, eu quero lembrar de um momento importantíssimo para nós cristãos. Um momento assim fundamental, de suma importância para nós cristãos. Diz lá em Lucas 24, a partir do versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao sepulcro, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e eles lhe falaram: porque buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e todos os mais com que eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Aleluia, glória a Deus. A ressurreição de Jesus, fato importante para nós hoje. Algo que muitos tentaram refutar, muitos tentaram falar que isso não havia acontecido. Foi até
feito uma propina ali com os soldados para que falasse que o corpo dele foi roubado. Então, desde o início, há um movimento do mal, né, para poder falar que Jesus não ressuscitou. Desde que os discípulos começaram a pregar, eles tentam falar que isso era uma invenção. E ali nós temos um relato bíblico de que muitas pessoas viram a Jesus. Depois de ressuscitado, ele apareceu a várias pessoas, há relatos bíblicos aqui, onde que Jesus, ele aparece a várias pessoas. Ele dá explicações, ele dá instruções, ele ceia com eles, ele come com os discípulos, ele aparece na praia com Pedro e os demais discípulos. Ele come pão, come peixe, ali após a sua ressurreição. Então há fatos ali que determinam que aquele fato ocorreu de verdade. Mas muitos não creem. Muitos acham que isso é uma fábula. Muitos acham até hoje, nos dias de hoje, que isso é algo inventado pela história. Mas pense você, que aquilo foi impactante na vida dos discípulos. E não só dos 12, mas de vários ali que vieram depois a crer em Jesus. Um fato tão importante na vida deles, que eles se entregaram à morte por essa verdade. Hoje a gente vê, né, terroristas se entregando a sua vida por algo que é uma mentira, mas para eles é uma verdade. Eles se entregam achando que aquilo ali está certo. E naquele momento ali com os discípulos também não tem como eles entregarem a sua vida por uma coisa que eles achavam que não era verdade. Eles tinham firme convicção de que aquilo havia acontecido. Eles sabiam em seus corações, e eles eram provas vivas de que aquilo tinha acontecido. Tanto impactou nas suas vidas que eles se entregaram à morte. Fala, não negue a esse Jesus que você está falando que ressuscitou. Você está falando que ele é Deus. Se ele ressuscitou, ele é Deus. Ninguém faz isso. Ninguém volta dos mortos assim. É uma coisa que naquela época era difícil de acontecer, e hoje também é. Hoje ninguém volta dos mortos assim. Se alguém chegar anunciando, não, eu vou duvidar. Com certeza eu vou duvidar. Você também vai duvidar. E eles também duvidaram. Está na palavra. Não é uma historinha para você acreditar, onde que seria mais fácil a Bíblia falar assim, e Jesus aparecendo, eles já prontamente falaram assim, eu sabia que você ia ressuscitar. Não. Eles duvidaram também, como nós. Eles eram homens falhos como nós. Então eles duvidaram. Eles não creram naquilo. Até o ponto que Jesus veio e se apresentou a eles. Tem até um mais temoso, o Tomé. A gente acha que ele é o menos crente. Mas ele representa todos nós. Não, se eu não tocar, se eu não colocar o meu dedo, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. Mas crer não é algo que você espera. Não é crer no que é físico. Se eu tocar, eu não preciso crer. E hoje nós somos chamados a crer, porque nós não vamos tocar mais em Jesus até o dia que ele voltar. Mas nós somos chamados a crer. E Tomé, ele falou, não, se eu não tocar. E às vezes muitos de nós também somos assim. Não, se eu não tocar, eu não creio. Mas aí Jesus se apresenta a ele. Ele não toca aqui, não toca. Bem-aventurado aquele que crê. Mas toca. E Jesus se apresenta irrefutavelmente. Ele toca em Jesus. Seria muito fácil para
o povo, os líderes religiosos, os governantes daquela época, pegarem um corpo de Jesus e apresentarem. Vocês estão falando que esse aqui ressuscitou? Ah, ele aqui. Eu tenho um corpo dele aqui na minha mão, aqui, ó. Vocês estão vendo? O que vocês estão falando que ressuscitou? Mas não havia corpo. Foram lá no sepulcro, cadê? Está vazio. E aí hoje, se você for lá em Israel, tem um túmulo lá que está escrito assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Então não duvide no seu coração, irmão. Ele ressuscitou. E ele disse que iria ressuscitar. Aí isso é tão importante que ele falou assim: gente, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Gente, eu vou ser morto na cruz, vou ser entregue nas mãos dos líderes religiosos. Eles vão me matar, mas eu vou voltar. Uma geração ímpia pede um sinal. Só um sinal será lhe dado. O sinal de Jonas, onde que eu serei morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Esse será o sinal. E aí às vezes passava aquilo. Imagina Jesus falando assim, e às vezes passava desapercebido. Tanto as mulheres sabiam disso, porque na hora que o anjo fala, bom, ele já não falou com vocês que ele ia ressuscitar? Aí o que fala aqui? E logo lembraram das suas palavras. Aquelas mulheres estavam ali, elas logo lembraram das suas palavras e voltaram animadas. Não viram a Jesus, mas elas entenderam que ele falou que ia voltar, ele ia ressuscitar. E ali estava a prova. 2 varões iluminados, transparentes, como é que fala aqui? Resplandecentes. Eu sairia correndo, né? Duas pessoas brilhando assim, fantasma. Mas ali eles anunciaram: esse Jesus que vocês estão procurando, ele está vivo. Vai anunciar aos discípulos dele, porque ele está vivo. E elas voltam alegres, felizes. E qual que é a importância disso na nossa vida hoje? Vamos lá ler em Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10. Por que você tem que crer nisso? Romanos 9. Romanos 10, 9, isso mesmo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluias. Então é aquele que crê na ressurreição. Qual que é a importância disso nas nossas vidas? É crer que Cristo ressuscitou para a nossa salvação. Aleluias. Glória a Deus. Em Lucas 24, 24, coloca aí também para a gente ir meditando. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde eles iam, ele fez menção de passar adiante. Até aí. Após a sua morte, 2 discípulos ali, eles ficaram até cabisbaixo, tristes.
ouviram os relatos das mulheres, eles estavam presentes quando elas falaram: não encontramos o corpo. 2 anjos falaram que ele ressuscitou, mas eles não acreditaram. Eles voltaram tristes para suas casas, para suas vidas, para os seus afazeres. Não creram que aquilo era uma verdade. Como eu falei, é uma coisa difícil de acreditar. E eles não acreditaram. Voltaram tristes para suas casas, mas ali o próprio Jesus se achega a eles. O próprio Jesus se achega a eles de uma forma maravilhosa, e eles não reconhecem a Jesus. E ele começa a fazer o que Jesus fazia. Jesus continua a fazer o que ele fazia. Ele explica as escrituras. Ele revela o seu plano, o plano de Deus para a humanidade. Ele revela desde o início, vai contando. Não, peraí, vocês não entenderam nada. Que às vezes eu acho que a gente também não entendeu nada ainda. Ele começa a explicar o plano de salvação, o plano de morte, porque em Adão morreu toda a humanidade. Por uma pessoa entrou o pecado no mundo, e todos destituídos estão da glória de Deus. Importa que um venha e restabeleça todas as coisas. Importava que o último Adão, ele viesse restabelecer essa ligação do homem com Deus. Ou seja, restaurar a vida. Porque a morte se instalou. A morte veio e nos condenou a todos nós à morte eterna, a separação eterna de Deus. Porque onde o Senhor está, onde Deus está, não pode haver a ligação com o pecado, com a injustiça, com a iniquidade. Mas em Cristo, com a morte de Cristo, há a perfeita redenção do homem, a perfeita aniquilação da morte, porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Todos ali achavam que Jesus ia vir como um braço forte para vencer um império romano e libertar Israel, mas ele veio para libertar de algo maior. Ele veio libertar a humanidade de algo maior, e o maior inimigo nosso é a morte. Esse Jesus venceu na cruz. Ele morreu, aleluia. Ele morreu, mas ressuscitou. Então ele vence a morte ali naquele ato. E aí nós podemos nos gloriar nisso. Porque assim como ele é, assim nós seremos transformados. Amém. Glória a Deus. Porque nós não temos a nossa esperança agora só nessa terra. Então agora a nossa esperança não está só nesse mundo. A nossa esperança, ela não está aqui, igual o pastor Oswaldo estava falando aqui. Quantos são aqueles que ele ouviu falar essa semana? Eu estou aqui fazendo hora extra, eu preferi a morte. Mas o que significa morte para essas pessoas? É um fim, é o acabar. É um aqui acabou, pronto, ponto final. Mas nós sabemos que nós temos algo maior, melhor ainda do que nós temos aqui nessa terra. Nós temos algo que vai além, porque nós olhamos para Jesus, nós olhamos para Cristo e vemos que Ele ressuscitou. E como Ele ressuscitou? Ele sendo a primícias dos que dormem, dos que vão ressuscitar. Ele como a primícia, o primeiro. Nós podemos olhar para Ele e falar assim: então, como é que eu vou ser nessa ressurreição? Como é que vai ser isso, hein? Será que vai ser assim ou não? Se a gente olhar para Jesus, a gente vê um corpo glorificado. Um corpo que as leis já materiais já não determinam. Não há tempo e espaço para aquele corpo que Jesus estava com ele naquele momento. Ele poderia estar com os discípulos a 1 quilômetro de distância, estar novamente ali com os outros ao mesmo tempo. Ele poderia pegar pães, peixes e comer
mas ao mesmo tempo atravessar paredes. Esse é o corpo que Ele preparou para nós. Esse corpo que hoje nós temos com enfermidades. Um corpo que às vezes tem deficiências. Cheios de deficiências, né? Quem de nós temos uma saúde perfeita? Um corpo perfeito? Ninguém tem. Mas aí com aquele corpo glorificado que Jesus se transformou naquele momento, é o que nós vamos ter. 1 Coríntios 15, 20. Primeiro Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Aleluias. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Porque nós não estamos fadados a um ponto final nessa vida. Mas nós temos uma vida melhor. Uma vida maior, melhor. Em João 14 ele fala que eu vou preparar-vos um lugar. Ele nem tinha passado pela morte ainda. Ele estava conversando com seus discípulos. Ele fala, eu vou, gente, eu vou. E vou preparar-vos um lugar. E depois vou voltar e vos levar para junto de mim. Porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. E essa promessa não foi só para aqueles discípulos ali. A gente às vezes pensa, não, só para os 12, não. É para todos nós. Nós acabamos de participar da ceia, falando assim que nós somos também discípulos de Jesus. Nós participamos da ceia espiritualmente como se estivéssemos sentados à mesa junto com Cristo. Então nós também somos discípulos dele. E ele vai nos buscar para morar junto com ele. Ele quer que sejamos junto com ele. E nós também desejamos. É isso que está no seu coração? É isso que está no seu coração hoje? Morar com Cristo na glória? Não há... Se você olhar para as dificuldades deste mundo, se você olhar para as dificuldades que abatem sobre a sua vida, você vai falar, não há esperança, não, está difícil, não, esse mundo está complicado. Mas firme-se nisso, firme-se na promessa de Jesus, firme na promessa que Ele foi preparar um lugar para você. Ele preparou um lugar e vai vir te buscar. Para que onde Ele estiver, você vai estar também. E aquele lugar é tão maravilhoso, porque ele fala, na Bíblia fala assim, é como ver através de um espelho. É um negócio turvo. É um negócio assim meio nebuloso. O que nós passamos aqui hoje. Mas quando tudo se revelar, quando os nossos olhos se abrirem, quando nós tivermos o esplendor dessa glória que Cristo tinha ali naquele momento, que hoje tem junto ao Pai, aí nós vamos conhecer todas as coisas. Nós vamos ver todas as coisas. E assim como Ele é, o veremos. Assim como nós somos, nós vamos ser. Porque hoje, você acha que você se conhece? Você acha que conhece a pessoa que está do seu lado? Às vezes a gente nem se conhece. Quantas vezes você já falou assim, nossa, eu achei que eu não ia ter uma atitude dessa. Nossa, eu agi tão assim, eu achei que não seria. Acho que agi como se não fosse, como não era eu. Às vezes a gente passa por isso, não é? A gente não tô me reconhecendo. Porque é por causa do pecado ainda em nós. Por causa desse corpo que ainda ele tem pecado ainda. Quantos de nós ainda caminhamos trôpegos para essa vida assim, sem destino? Mas aí, quando todas as coisas se revelarem, quando os planos de Deus se revelarem, quando nós tivermos de novo a possibilidade de vermos o jardim
Tem uma música que fala, né, do jardim, quando voltarmos, vermos o jardim. E eu imagino isso. O jardim foi fechado por causa do pecado. Os anjos do Senhor hoje estão fechando ali o jardim. Mas no momento que nós tivermos um corpo glorificado, um corpo renovado, e nós estivermos morando na cidade celestial, tudo será aberto, todos os nossos olhos, será maravilhoso demais. Aleluias. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e até de subordinar a si todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, relembrando hoje, nesse memorial de ceia, esse aspecto da vida de Jesus, finalizando aqui, fechando a palavra, Jesus, Ele ressuscitou por você. Ele ressuscitou por você. E por essa ressurreição, hoje nós temos a vida eterna. Eu achei muito interessante um negócio que eu ouvi essa semana, falando assim, tem gente que fala que não acredita que Jesus transformou a água em vinho. Mas eu sei que Jesus transformou a cachaça em vida. Eu sei que Jesus transforma a droga em vida plena. Eu sei que Jesus transforma a minha vida, que era uma vida complicada, em uma vida de bênçãos. Eu sei que Jesus transforma onde havia falta de amor, de paz, em uma vida que transporta amor e paz para aqueles que estão à minha volta. Às vezes as pessoas acham difícil de acreditar, mas e na sua vida? Jesus ressuscitou, vamos colocar há 2000 anos atrás, mas e para você hoje? Aqueles discípulos, eles não creram. Aqueles discípulos, eles ficaram com os olhos fechados para isso. Eles ouviram as palavras de Jesus, eles ficaram com os olhos fechados. Eles falaram assim, não, isso não é possível. 2 deles até voltaram para trás, tristes. Mas e você? Nessa manhã, que Jesus ressuscitou por você? Você tem isso no seu coração? Isso arde no seu coração? Essa palavra que Jesus ressuscitou para limpar os seus pecados, para limpar as nossas vidas e trazer-nos uma nova conduta? Amém? Então, firmados nessa palavra, curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nossas palavras são de gratidão. Nossas palavras, Senhor Jesus, são de gratidão, Pai amado, porque o Senhor escolheu vir aqui nesse mundo. Tantas coisas, Senhor Jesus, poderíamos lembrar nesse dia. Tantas coisas que o Senhor passou, ó Deus amado, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Mas, ó Pai amado, nessa manhã escolhemos relembrar, Senhor Jesus, desse fato importante, que o Senhor ressuscitou. E esse poder, ó Pai amado, não veio à toa, Senhor Jesus, não veio em vão, mas é para nos trazer vida. A vida que hoje nós temos não é a mesma depois desse fato. Desse fato, Senhor Jesus, que nós podemos crer, nós podemos firmar nessa palavra. Nós não estávamos ali para tocar nas suas feridas, nas suas chagas, ver o seu corpo transformado. Mas, ó Pai amado, hoje pela fé, crendo no Senhor Jesus, nós podemos firmar nossas esperanças, que o Senhor ressuscitou. E ressuscitou por mim,
ressuscitou por nós, para que hoje tivéssemos vida plena nesse mundo. Vida plena, Senhor Jesus, nesse mundo, para desfrutarmos, Senhor Jesus, de todas as bênçãos que o Senhor colocou nessa terra. Mas muito mais, aguardamos na vinda do Senhor, na plena restauração de todas as coisas, onde nossos corpos serão transformados, nossos corpos serão renovados, para vivermos contigo, ó Pai, onde não há dor, onde não há choro, onde não há nada que nos impeça de te glorificar e te exaltar. Ó Senhor Jesus, te agradecemos essa manhã, ó Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Faço um convite nessa manhã. Se você nessa manhã não tem esse Jesus que ressuscitou no seu coração, Ele não faz parte da sua vida, você hoje precisa e acha que Ele faz falta na sua vida. E a vida não é completa sem Cristo. A vida não é vida sem Cristo. A vida não é na plenitude da sua palavra sem Cristo. Muitos acham, não, vou curtir a vida. E morrem. Morrem por causa de uma droga, uma violência. Mas Cristo traz vida. E Ele traz vida para você nessa manhã. Você que está aqui, você que está na sua casa, hoje tem essa oportunidade de vir para Cristo. Se você quer fazer esse compromisso com Cristo, procure os nossos pastores, veja, ligue no número que está na sua tela, busque a Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.